cidadãos de Passo Fundo, vamos falar sobre o desenvolvimento econômico de Passo Fundo. Que nós, como povo, e digo nós porque, embora representantes do povo, somos também parte dos cidadãos dessa cidade, queremos para Passo Fundo para os próximos 20 anos. Hoje eu tenho 29 anos de idade, mas quando eu estiver com 49, quase meio século de história, quero viver em uma cidade que tenhamos educação, saúde, segurança, oportunidades, empregos, alegria para todos os cidadãos. Eu sei, e os colegas vereadores também sabem, que isso só será possível se desenvolvermos economicamente a nossa cidade. Isso pressupõe desenvolver nosso parque tecnológico e industrial. E dito isso, creio que não poderia ser mais feliz a oportunidade que temos no momento em que se abre para nós a discussão acerca do destino da área da empresa Manitowoc. E por isso, creio ser imprescindível que atentemos para a juridicidade da questão. O negócio ventilado entre as empresas Manitowoc e Comercial Zafre, ou entre qualquer outra empresa privada, caros cidadãos que me acompanham, não é, e repito, não é, como disseram alguns cidadãos, mero acordo comercial entre empresas privadas. Não é, definitivamente não. Se assim o fosse, bastaria que as empresas em questão firmassem um contrato de compra e venda, se dirigissem ao registro de imóveis de nossa cidade e fizessem a transferência do título de propriedade, tal qual qualquer negócio privado que tantos aqui já devem ter efetuado, na compra de imóveis, por exemplo. Ora, se o negócio é entre empresas privadas, pergunto, por que então tanto o Poder Executivo como a Câmara de Vereadores devem estar envolvidos nessa discussão? Porque, afinal, o suposto negócio entre empresas privadas precisa da autorização da Câmara de Vereadores. E se é um negócio entre empresas privadas, por que, afinal, uma delas teria que indenizar o município em 8, 9, ou seja lá o valor que o seja? Seria uma caridade, então, entre particulares, um pagamento ao município como uma forma de mera caridade, se fosse um negócio entre empresas privadas? Se for um negócio entre empresas privadas, acabou a discussão. Nós, vereadores, não temos que opinar nada sobre tal fato. Alguém já viu um negócio entre particulares, compra de carro, moto, casa, que exija a autorização ou o pagamento a terceiros? Eu nunca vi. Ora, sabemos que a nossa participação no negócio da Manitowoc reside no fato de que a empresa não pode vender diretamente a área de 45 hectares para ninguém, como a própria lei do município, aqui no telão, demonstra. A lei do município doou a área para a Manitowoc para que tão somente ela usasse a área, não para que vendesse. E a lei municipal, como se vocês podem observar na próxima imagem, faço questão que seja passada, proíbe a alienação, a locação, a doação, a venda da área pela empresa Manitowoc a qualquer empresa privada. Ela ganhou a área para usar, não para sair negociando com intuitos que contrariam muitas vezes o interesse do povo. Pensar que ela pode pegar aquilo que ganhou do povo de Passo Fundo e sair vendendo é enganar o povo. É rir da cara da população de Passo Fundo. É permitir que a Manitowoc faça cambalacho com os bens públicos que são no fundo do povo de Passo Fundo, e todos vocês que aqui me assistem. Se fosse nos Estados Unidos, país de origem desta empresa, isso não estaria acontecendo. Nunca seria permitido. Mas é claro, como vivemos no Brasil, as coisas tendem a ser um pouco diferentes. Saibamos que o terreno não é de pleno direito ainda da Manitowoc. Eles têm o uso da área, mas a propriedade eles a têm com certas restrições. E quais são as restrições? As restrições são aquelas que em 2011 foram estabelecidas quando a empresa recebeu a área. Que ela desenvolvesse, gerasse empregos para Passo Fundo, coisa que não o fez plenamente. A Manitowoc sabia que se não cumprisse com essas obrigações, o imóvel voltaria ao município sem que o povo da cidade precisasse dar um centavo à Manitowoc. A empresa ganhou a área em 2011 para que usasse o terreno e desenvolvesse ele economicamente, sem qualquer outra finalidade que não esta. Fato que, se ocorresse, seria o desvio da finalidade que justificou a doação e que levaria, claro, ao retorno do imóvel ao poder público, revertendo assim o imóvel ao patrimônio do povo da cidade. Por isso, para até deste modo, como o donatário, no caso a Manitowoc, deixou de atender às finalidades impostas pelo município no ato de doação do imóvel, impedindo o povo desta cidade de gozar dos supostos benefícios, empregos, renda, desenvolvimento, que fariam jus caso a empresa tivesse cumprido com suas obrigações, é importante a reversão do bem urgentemente para o patrimônio público. É inegável a necessidade de observância perene da destinação pública prevista no ato jurídico que doou o imóvel
Subsistência da doação, pois esta é a pedra de toque que legitima o uso da área pela empresa Manitowoc. Nesse sentido, o mais correto, como falei, é que o Poder Executivo emita um decreto retomando a área. E por isso, na tarde de hoje, até formalmente protocolei uma indicação ao Poder Executivo para que ele, de fato, emita um decreto, encaminhando assim a retomada e a reversão do bem ao patrimônio público. Agora, meus caros colegas vereadores e cidadãos de Passo Fundo, se isso vai atrapalhar os interesses econômicos de A, B ou C, o problema não é do povo da cidade, verdadeiros donos dos 45 hectares. O povo quer de volta este imóvel e a Manitowoc já abusou da nossa paciência. Por isso que eu venho aqui ver que a empresa, quando veio com as falácias de construir guindastes para a Copa, não cumpriu com o que prometeu. Sabemos que até a própria Copa do Mundo estava também envolta ela mesma em diversos atos de corrupção, atos tristes que até levaram, consumando naquele famigerado 7-1 da Alemanha sobre a seleção brasileira. Então, não me venham dizer que também aqui é uma questão de oposição ou situação, até porque dos 55 projetos do Executivo nesse ano, eu aprovei 48, contra 7 votos contrários, demonstrando mais de uma vez minha lealdade com o projeto de governo, que inclusive em 2 de outubro de 2016, ajudei juntamente com diversos colegas vereadores a eleger nas eleições passadas. Mas ser da situação não pressupõe ficar cego aos interesses da população, principalmente porque essa discussão da retomada do imóvel nem mesmo começou por mim, começou até mesmo pelo próprio colega presidente da Câmara de Vereadores, vereador Patrick Cavalcante, que emitiu, juntamente no Poder Judiciário, uma ação popular, iniciou uma ação popular exigindo a retomada do imóvel. Eu estou sendo apenas coerente com aquilo que prometi, quando abdiquei da vida exclusivamente privada e adentrei na vida pública, tendo coerência e transparência com o que prometi aos meus eleitores. Também sou filho dessa terra e quero me comprometer com os bens que são do povo de Passo Fundo. Se meus discursos e manifestações aqui vão melar alguma negociação entre empresas privadas ou inclusive levar pela retomada do imóvel por parte do poder público a discussões que na justiça possam até levar a 20 anos de discussões, eu assumo a responsabilidade publicamente aqui agora desse ato. Sem problema algum. O que não se pode admitir é a entrega, assim, sem mais nem menos, a área a esta empresa, ou qualquer outra empresa privada que o seja, sem a devida licitação. Por isso eu digo, estejamos atentos ao que estejamos aqui discutindo, porque o que nós estamos fazendo aqui reflete sim lá fora. Nós não podemos em nenhum momento menosprezar a inteligência das pessoas, subestimar a inteligência dos cidadãos da cidade, que observam atentamente o que fazemos aqui. Por isso, pensemos bem no que vamos decidir futuramente, e aprovar aqui nesta casa. O maior pecado, como falei, que podemos fazer é subestimar a inteligência dos cidadãos desta cidade. Por isso, não tratemos o tema, induzindo inclusive o Executivo a erro, como se fosse uma mera negociação entre empresas privadas, porque não o é. A discussão compete sobre o destino de um bem que é do povo desta cidade. Muito obrigado.